coisa que eu preciso dizer para vocês é que essa pregação, ela é quase do Tim Keller, né? A cura da raiva. Na verdade, essa pregação é meio portuguesa, meio calabresa, é meio Lizardo, meio Tim Keller. Com sorte eu não estraguei a mensagem, mas eu mudei bastante o esboço da mensagem do Tim Keller, que é o cara que eu gosto muito. E por que eu escolhi? Eu já tinha escolhido já faz um tempo, desde o início do semestre, pregar a cura da raiva. Bom, porque esse é um problema para mim, porque eu tenho raiva e é difícil curar essa raiva. Sabe aquele negócio que você fica remoendo dentro de você, que você fica com raiva de alguém e essa coisa, você perde o sono por causa disso e você não consegue se libertar da raiva? Pois é, essa noite eu vou estar pregando para mim, então vocês são meros espectadores da pregação de hoje. E vai ser uma pregação meio assim, sabe aquela história do médico que ele diz para os pacientes para eles não fumarem, mas ele mesmo fuma? Ou ele mesmo é diabético e ele diz para cortar o doce, mas ele come o doce escondido, sabe aquele negócio? É um pouco isso. Eu sou esse médico que tem esses problemas. Então, com sorte, essa pregação vai servir de edificação para todos nós. Não só para vocês, mas para mim também nessa noite. Eu queria, então, pedir a Suelen para passar para mim o texto bíblico, toda reverência à palavra de Deus. Eu vou ter que ler. Vocês vão ler comigo, tá? O texto bíblico são vários textos do livro de Provérbios e diz: o homem tardio em irar-se dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O próximo diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você poupar, terá que poupá-lo de novo. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga: farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Se não me engano, esse é o último. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Gostaria de pedir vocês a orarem novamente comigo agora, nesse momento. Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Usa um pecador como eu para entregar a sua palavra. Que o Senhor me esconda atrás da cruz e que eu pregue o Evangelho de Cristo Jesus e mais nada, é isso que eu te peço, Pai. E que a gente possa sair daqui confrontado com a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, de tal forma que a gente possa sair daqui sendo sal da terra e luz do mundo também. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Gente, essa semana o Rafa pediu para eu pregar lá no culto dele de formatura e ele me convidou e eu fiz uma pregação aqui que é qual o segredo para ter paz. Então eu virei pro Rafa e disse: Rafa, o que você acha dessa pregação e tal? E ele virou para mim e disse assim: legal, cara, eu gostei, acho que vai ser legal você pregar essa pregação. E realmente era legal de fazer essa pregação, só tinha um pequeno detalhe. Vocês estão acostumados, agora você se acostume que você vai levar um choque, tá todo mundo aqui acostumado a me ouvir falar 40, 50 minutos, às vezes até mais, uma hora, e o pessoal lá não tava. E depois de um tempo, 15 minutos, o pessoal estava revirando os olhos do tipo assim: quando esse cara vai parar de falar? E foi horrível. Por quê? Porque eu estava diante deles, eu já tinha dito o que ia ser o esboço da pregação. E eu fiquei numa arapuca, do tipo assim: o que eu faço? Porque eu já dei o esboço da pregação, eu tô no 15 minutos, ainda falta tipo meia hora, e agora? E aí eu comecei a pensar e fazer orações do tipo: Senhor, me mata agora, nesse momento. Senhor, meu Deus, que o arrebatamento aconteça. Maranata, Senhor, vem. Ou então desce fogo, Senhor, aqui, um incêndio nesse teatro, para eu conseguir fugir desse lugar. Eu pedi fogo, desce fogo do céu.
Mas o que é interessante, que eu acho interessante, a gente parar para pensar, é que aquele pessoal eles não estavam com raiva de mim. Eles estavam com ódio de mim. Porque raiva é diferente de ódio. Eles não estavam com nenhum tipo de... Porque, veja bem, ódio é quando você tem ojeriza por alguém. A pessoa te causa um desconforto. Nada do que essa pessoa tem para te oferecer te agrada. Isso é ódio. E a forma mais última, mais eficiente de ódio é o desprezo. Quando você já não sente mais nada por alguém, é simplesmente porque você tem ódio dela. Você já matou ela no seu coração, ela está morta. E por quê? Porque você tem ódio por essa pessoa. Aquelas pessoas entendiam que eu não tinha nada de importante para dizer para elas. E, portanto, tudo que elas queriam é que eu parasse. E no momento que eu parasse, elas iam parar de se sentir aborrecidas comigo. Em outras palavras, elas tinham ódio de mim. Que é essencialmente o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus quando estava indo na cruz. Se você olhar Isaías 53, diz, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência para que o desejássemos. É exatamente isso. O que a Bíblia está falando é que as pessoas tinham um ódio do Senhor Jesus a ponto de não ter nada nele que as pessoas quisessem ver nele, a ponto de quererem matá-lo. Eu não vou falar de ódio hoje. Eu vou falar de raiva. Porque a raiva tem a sua origem no amor. A raiva é um desdobramento do amor. Eu vou dar um exemplo concreto para vocês. Quando alguém te irrita a ponto de te tirar o sono e aquela pessoa te incomoda, é porque no fundo, você ainda supre sentimentos por essa pessoa. Porque talvez você gostasse, em algum momento você gostou dessa pessoa, você amava essa pessoa, você tinha sentimentos por essa pessoa, e essa pessoa talvez tenha te traído, ou te decepcionado, até o ponto que agora o que você sente é raiva dela. E tudo que você queria era sentir ódio por ela, porque aí você se libertava. Mas você continua sentindo raiva dela. Só tem raiva de alguém por quem você nutre sentimentos. Você não consegue ter raiva de quem você não tem algum tipo de sentimento. Ou você tem raiva de alguém que te privou de algo que você amava profundamente. Aí você tem raiva. Por exemplo, alguém que matou um parente seu querido. Você tem raiva daquela pessoa porque ela te privou daquilo que você amava profundamente. Então, raiva essencialmente é amor em movimento. Raiva é quando o amor sai em campo de batalha em defesa de algo que a gente ama e a gente quer defender. E o texto bíblico de Provérbios que a gente está lendo é muito interessante porque diz assim, Provérbios 14, 29 diz, o homem tardio em irar-se. Quase todo o texto de vocês, na tradução Almeida, na tradução NVI e tal, está escrito paciente, mas eu olhei lá no hebraico e está escrito tardio em irar-se, da prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então, o homem tardio em irar-se. É interessante que se você olhar o texto bíblico, essa expressão tardio em irar-se aparece algumas vezes novamente no Velho Testamento. Você vai ver em Joel 2,13, em Naum 1,3, em Êxodo 34,6. Todas essas vezes que essa expressão aparece, ela se refere a Deus. Por exemplo, em Êxodo 34,6, Moisés vira para Deus e diz, eu quero te ver. E Deus vira para ele e diz assim, cara, você não sabe o que você está pedindo. Se você me vir, você vai morrer de medo de mim, porque eu sou assustador. E eu sou tardio em me irar. Mas quando eu me iro, cara, como disse Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado, Deus é um Deus assustador. Já ouviram falar no puritano Jonathan Edwards? Então dei uma procurada nesse sermão. Quando ele pregou o sermão, acho que é interessante. Eu vou contar. Gente, posso esquecer a hora hoje? Legal. Eu vou esquecer porque tá pouquinha gente, e eu sei que eu fiz um compromisso do tipo compromisso Lizardo Eletro, eu não vou parar de 40 minutos, mas hoje eu queria relaxar um pouquinho, posso? Não, né? Tá bom. Eu vou tentar me concentrar nos 40 minutos. Mas olha só, quando um puritano pregava, ele pregava com castiçal na mão e com texto bíblico, e ele era vesgo. Então ele pregava assim, ó, com texto quase no nariz dele.
E quando ele pregou esse texto lá na igreja dele, as pessoas, ao ouvirem o texto bíblico, se amarravam, se seguravam nas colunas da igreja, com medo que seriam tragados para o inferno naquele momento. Porque a única coisa que os segurava de não serem lançados no inferno naquele momento era a bondade de Deus. Mas que se Deus quisesse, eles simplesmente seriam aniquilados. Então, pecadores nas mãos de um Deus irado. Uma das provas de avivamento é a gente perceber a ira de Deus tangível e palpável, de tal forma que a gente procura santidade. Ficarem com medo? Deus é um Deus que se ira. E a prova de Deus, que Deus é um Deus que se ira, é que quando ele se fez gente, ele se irou. Por que irou? Porque Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus que tem ciúme de nós. Quando você ama, você se ira. E é porque Deus ama profundamente a nós que somos pecadores, é que ele tem raiva. Não faz sentido o que eu falei. Mas interessante é que, se você olhar para Jesus encarnado, você vai ver que é um Deus que se ira. Em Marcos 3, você vê Deus irado contra os fariseus e religiosos da sua época. Por quê? Porque ele veio para os que eram para os seus e os seus não o receberam. Então o que a Bíblia está dizendo? Esses caras me impedem de me aproximar e de amar o meu povo. Então, porque eu amo essas pessoas, eu me irrito com aqueles que me impedem de me aproximar desse povo. Nós vemos Jesus profundamente irritado com os vendilhões do templo. E em João 2 a gente vê a razão. Por quê? Porque Deus é um Deus que ama. E a Bíblia diz, o zelo pela tua casa me consumirá. Porque Deus é um Deus irritadiço. E mais do que isso, a Bíblia ainda diz para mim que eu devo me irritar. Lá em Efésios 4:25 diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deem lugar ao diabo. O que a Bíblia está dizendo para mim? Cara, deixa de ser banana. Tem hora que você tem que se irar. E mais do que isso, esse negócio de ficar guardando, como eu entendo esse texto? Esse negócio de você ficar guardando essa mágoa, essa irritação dentro de você, não é bom, isso é um pecado. Então irrite-se. Irrite-se de maneira justificada. Mas a Bíblia também diz para mim, lá em Tiago 1,19, sejam tardios em irar-se. Se você é um cara esquentadinho, que vive dando saraiva por tudo quanto é canto, ou chutando o pau da barraca, você é um cara que está pecando. Agora, se você é um cara que também não se irrita, você também está pecando. Parece que é uma espécie de caminho do meio, né? Você não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E é aqui que está o problema, porque quando a gente está com raiva, as coisas podem dar errado. E o grande ponto aqui dessa pregação, das coisas que a gente podia ver, é o que pode dar errado. É porque a raiva é uma grande explosão, é como uma dinamite. E quando ela explode, um monte de coisa pode dar errado. Eu queria elencar aqui com vocês 5 coisas a partir dos textos de Provérbios que podem dar errado quando nós nos irritamos. Uma das coisas é que a raiva pode destruir a nossa sabedoria, a nossa capacidade de discernir o certo e errado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Sabe aquelas horas que você estoura e você fala um monte de coisa que você não devia ter dito, e depois que você esfria a cabeça, você diz, que bobagem que eu fiz, que tolice. Sabe por que você se sente um tolo? Exatamente, porque você é um tolo. Porque você não consegue entender que você foi longe demais. E quando a gente está com raiva, parece que tem uma grande nuvem que escurece a nossa capacidade de discernir até onde você pode ir. Uma outra coisa que acontece é que quando a gente está com raiva, ela pode desintegrar o seu corpo. São os efeitos da raiva sobre a sua saúde. Uma pessoa que vive irritadiça, que nem o seu Saraiva, vocês lembram? Vocês não viram isso na Impecável Maré Mansa? Vocês lembram disso? Tá calminha, agora tô. A esposa do... Vocês lembram disso? O seu Saraiva era esse cara que quando ele estourava, a esposa dele ficava nervosa. Calma, Saraiva, você vai ter um treco. Por quê? Porque é isso aí, a raiva, ela consome a gente. Faz a pressão se elevar, a gente pode ter um piripaque, sei lá o quê. E esse é o problema. E raiva reprimida faz exatamente isso. Ela mina completamente a sua saúde.
Uma outra coisa é que a raiva pode abalar a vizinhança, as coisas em volta, como uma bomba que explode. Teve um cara que explodiu uma bomba na casa dele, dinamite, e abalou a casa do vizinho, né? Pode acontecer uma coisa dessa. E raiva, quando explode, abala a família, abala casamento, abala os colegas no trabalho. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Quem vive irritado destrói relacionamentos. Quem vive remoendo raivas, mágoas, ódios, acaba se destruindo e destruindo ao outro. E às vezes esses relacionamentos nunca mais se recuperam. E qual é o conselho que a Bíblia me dá com relação a isso? Cara, não tem mágica, não é tecnologia. Qual é a mágica? É controlar o seu temperamento. Você tem que aprender a controlar o seu espírito. A outra coisa, que é a quarta coisa, é que é uma reação em cadeia, porque eu queria chamar a atenção para vocês que há níveis de raiva. Existem coisas pequenas do tipo assim, trânsito ruim, uma pedra no sapato, internet que não funciona, que a gente briga com a conecta. Essas coisas, elas nos deixam irritados. São pequenas coisas na vida da gente que ficam nos incomodando. Existem coisas que são mais profundas. Injustiças que você sofreu, mágoas, problemas que não foram resolvidos e que estão feridas abertas na sua alma, no seu coração, e que por causa do problema no casamento, com seus filhos, com seus pais. E essas coisas elas nos irritam. Mas o que é interessante, que eu queria chamar a atenção, é o seguinte: quando você está com raiva, por exemplo, dos seus pais, ou você está com um problema sistêmico desses, uma mágoa que está aberta, por exemplo, quando alguém te lembra o teu pai, ou quando alguém, por exemplo, vai querer te dar conselhos e é muito paternal com você, e você acaba vendo nessa pessoa o teu pai, você acaba se irritando com essa pessoa. Na verdade, você está muito mais irritado com essa pessoa porque ela te faz lembrar o teu pai. Então, nível 2 afeta o nível 1. Pessoas, por exemplo, que você está irritado com a sua esposa, e alguém que tem uma voz que é parecida com a tua esposa, começa a chegar perto de você e falar, ela te irrita, porque faz te lembrar a tua esposa. Essas coisas nos irritam, como esse barulho que está aqui, por quê? Porque 2 provoca 1. O que é interessante também é que, às vezes, por exemplo, se você tem raiva, mas raiva num nível muito mais profundo, do tipo, falta sentido na sua vida, falta propósito, você não se sente realizado consigo mesmo, quando isso acontece, você desconta na esposa, nos filhos, nas pessoas que se relacionam com você, e isso causa feridas ainda mais abertas que fazem você descontar nas coisas pequenas. E as coisas pequenas fazem você se irritar ainda mais com a vida, que fazem você se irritar mais com a sua família, seus filhos e as pessoas que você ama, que fazem você se irritar mais quando as coisas pequenas acontecem, e isso é o que eu chamo de uma reação em cadeia, porque é assim que acontece a bomba atômica. É o núcleo que bate no outro núcleo, que bate no outro núcleo e causa uma reação em cadeia. Então a raiva, ela tem esse efeito multiplicador de se espalhar. E se você não sabe como ou quando a gente acaba não tendo significado para a nossa vida a ponto de ter raiva dela, esse é um ponto que eu vou discutir no cappuccino com vocês, tudo bem? Porque eu achei que a pregação ia ficar muito longa. Mas a raiz disso é a idolatria. E a gente vai discutir no cappuccino. Outra coisa que é interessante é que quando a gente explode, a raiva não perdoa ninguém. Quando saiu a guerra do Iraque, perguntaram para o analista militar quanto tempo a guerra ia acontecer. E ele respondeu, depende. Por que depende? Porque se a guerra, o palco da guerra for no deserto, ela pode durar algumas semanas. Porque o poderio militar, talvez até alguns dias, porque o poderio militar americano é tão grande que ela derruba o exército de Saddam Hussein facilmente. Agora, se eles levarem a guerra para a área urbana, aí ela pode se estender até por séculos. Por quê? Porque quem não usa uniforme, você não sabe quem é seu inimigo.
se esconde atrás de um manto de escuridão, de tal forma que você não sabe mais quem é o seu inimigo. Qual é o problema de Israel na faixa de Gaza? É porque um míssil que cai na casa do terrorista também destrói as mulheres e as crianças que estão naquele prédio. E aí? E o que é mais interessante é que quando aquela bomba explode e mata os inocentes, gera mais indignação contra Israel, que gera mais pessoas que vão lutar contra essa nação. Porque esse é o problema. A raiva, quando explode, a gente não consegue reconhecer o nosso verdadeiro inimigo. A raiva deveria ser um ataque cirúrgico contra a verdadeira causa da nossa irritação, mas nem sempre é assim. Queria que a gente entendesse, lembra o texto que a gente falou lá em Salomão, sobre Salomão pedindo alguma coisa? Olha só o que ele pediu. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Salomão não pediu uma mente, pediu um coração. Por que um coração? Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Porque nós amamos coisas que não deveríamos amar, e é aí que está o problema. O problema é que quando a gente ama coisas que a gente não deveria amar, a gente acaba usando a nossa raiva, que é amor em movimento, em coisas que a gente não deveria defender. Presta atenção no que eu quero dizer para você. Se o seu filho, ou alguém que você ama profundamente, os seus pais, se comportam como um idiota, o que você realmente queria combater é a idiotice dessa pessoa que você ama. Mas há um perigo porque a raiva pode acabar combatendo a pessoa ou atacando a pessoa e não a idiotice. O problema é que às vezes, ao invés de a gente atacar o problema, a gente acaba atacando as pessoas que a gente ama. Porque existe raiva justificada e a raiva justificada é sempre uma ação de amor. É por isso que Deus diz em Provérbios, aquele que poupa a vara aborrece o seu filho, mas quem o ama, a seu tempo o castiga. O que a Bíblia está dizendo para mim? A Bíblia está dizendo para mim, se você quer amar seu filho, você tem que repreendê-lo. E o que o provérbio que a gente acabou de ler disse para a gente? Um homem de gênio difícil precisa do castigo. E se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Em outras palavras, se você odiar esse homem, porque essencialmente é isso. Quando a gente vê alguém errado e você deixa essa pessoa fazer as coisas erradas, é porque no fundo você não se importa. Ou porque você não tem intimidade com ela, também acontece isso. Mas se é alguém próximo a você e você sabe que ela está indo para um caminho de autodestruição, ou ela está fazendo alguma coisa que ela não deveria, e você não a repreende, essencialmente você está fazendo isso porque você não se importa. Esse é o primeiro caminho para o ódio. Esse é o primeiro caminho para você matar essa pessoa no seu coração. Porque o que Deus espera de mim e de você é que você a repreenda, mas a repreenda em amor. Porque o ato de amor é restaurar essa pessoa. Veja, raiva justificada, ela não quer vingança. Ela quer justiça. O que Deus espera de nós como uma sociedade justa? É uma sociedade que não se vinga, mas é uma sociedade que restaura. E é isso que Deus espera de mim, de você. Mas o problema é que não é isso que o nosso coração deseja. E é por isso que a gente precisa se curar. Então, como é que você se cura? Eu queria propor para você 3 passos, tipo Alcoólicos Anônimos, para a gente se curar. Seria a cura da nossa raiva. A primeira coisa que você tem que fazer, exatamente como qualquer pessoa que tem um vício, porque a raiva é uma cachaça. A raiva é tipo aquela casquinha que você gosta de ficar futucando. A raiva é tipo aquele negócio. Enquanto você gosta e curte esse negócio de ficar irritado com aquela pessoa, no fundo, você curte aquela sensação de ficar com raiva daquela pessoa. Te dá um certo prazerzinho. Raiva é tipo uma cachaçazinha. E para você se livrar desse vício, a primeira coisa que você tem que fazer é admitir que você está com raiva daquela pessoa. Mas você já percebeu que quando você admite que aquela pessoa te irritou, isso é um ato de fragilidade? Sabe por quê? Porque no fundo você está dizendo que aquela pessoa tem o poder de te irritar.
Então, no fundo, você está mostrando quão frágil você é. Porque aquela pessoa tem poder sobre você. E geralmente, tudo que você não quer é admitir que aquela pessoa tem poder de te irritar. O primeiro passo para você se curar da raiva é você admitir que está errado. Porque é assim que a gente faz. Quando a gente está brigado com os nossos pais, a última coisa que a gente quer é admitir que a gente está errado. Quando a gente está irritado com alguém que a gente ama profundamente, a primeira coisa é dizer assim, não, estou bem. Eu tô na boa. Por quê? Porque é o primeiro passo para você transformar a sua raiva em ódio, porque no fundo, o que você está fazendo é matando aquela pessoa no seu coração. Porque você só consegue restaurar um relacionamento quando você ataca a raiva que te aborrece. E esse é o ponto essencial. Para você se curar da raiva, a primeira coisa que você tem que admitir, porque se você não admitir, aquele relacionamento jamais será restaurado. E a única chance que você tem de se livrar dessa raiva que está corroendo o seu coração é se você odiar essa pessoa. Esse é o problema de Deus conosco, porque a última coisa que Deus quer é te matar. Porque Ele te ama profundamente, porque Ele não quer optar por matar você, é que Ele optou por ter raiva de você. Para que você possa restaurar os relacionamentos com Ele. E é exatamente isso que a gente vai ver nessa noite. Como Ele consegue, tendo raiva de nós, nos restaurar esse relacionamento que foi perdido conosco. O ponto essencial é que se você não admitir a raiva, você vai destruir a habilidade de se reconciliar com a pessoa. E você, a única solução, vai perder essa pessoa que você ama, ou essa coisa que você ama. Ou você vai adoecer. E vai ficar que nem o seu Saraiva, tendo que ficar calminho, tomando água com açúcar. O segundo passo é que você tem que analisar a sua raiva. Aí você vai dizer, como assim? Deixa eu explicar. É porque, lembra o provérbio que a gente leu? Farei com ele o que fez comigo e ele pagará pelo que ele fez. Aqui a Bíblia está clara. Alguém está com raiva de alguém aqui, está claro. Farei com ele o que ele faz. Agora, pensa bem. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que ele fez. Com quem que esse cara está falando? Não diga para quem? Não diga para o espelho. Porque quando a gente está com raiva, a gente encena a raiva que a gente tem. Eu vou dizer umas poucas e boas para essa pessoa. A gente nem tem coragem, ou melhor, a gente nem quer falar com essa pessoa, porque você quer curtir a raiva. Mas no fundo, você faz um teatro dentro da sua cabeça de que você fala para essa pessoa poucas e boas. No fundo, a gente analisa a nossa raiva, mas a gente tem que analisar direito, porque a gente tem que descobrir o que realmente está deixando a gente irritado, porque geralmente a gente não tem razão para estar irritado do jeito que a gente está. Geralmente não é o que você perdeu, mas o que você acha que perdeu. É o que você diz para si mesmo que você perdeu, e todo mundo sabe que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Geralmente, se você analisar, você vai ver que o que realmente você está defendendo é a sua autoestima, o seu orgulho e o seu ego. Vou dar um exemplo muito concreto para vocês. Eu estou saindo de casa com os meus filhos, eu estou atrasado e tem um sujeito na minha frente, na BR, andando a 60 km por hora. E eu estou a 5 minutos de chegar no colégio do meu filho e eu estou atrasado. E eu fico com raiva desse sujeito, mas se você parar para pensar com calma, esse cara tem todo o direito de andar na BR a 60 km por hora. Afinal de contas, é um mundo livre e ele tem direito, porque ele não está quebrando lei nenhuma. Mas eu estou com raiva desse sujeito na frente. Por quê? Porque esse cara está me incomodando? Porque eu não quero ter raiva de mim. Porque no fundo eu devia ter saído de casa mais cedo. Eu devia ter programado meu dia para ter saído antes, mas eu não fiz isso. E a última coisa que eu quero é admitir que eu não tenho motivo para estar com raiva dele, mas devia estar com raiva de mim mesmo porque não me programei. É exatamente, na maior parte das vezes, por isso que a gente tem raiva. A gente tem raiva porque no fundo, a gente quer se defender. Que o objeto da nossa raiva é ilícito. E o terceiro passo? O terceiro passo é que a gente precisa absorver o ódio e precisa aprender a transformar o ódio em amor. Tim Keller fala uma coisa interessante, é que vocês
rapazes, vocês não são homens ainda. Vocês só vão virar homens quando vocês forem pais. É isso mesmo. Eu sei que você discorda. Homem só fica adulto. E mulher só fica adulto depois que tem filho. Durma com barulho desse. A esposa de Tim Keller chega a dizer que casamento só vira casamento depois que você tem filhos. Antes disso, é só um grande namoro prolongado. E é verdade. E o que acontece quando a gente tem filho? E aí eu vou falar por experiência própria, mas não posso falar a mesma ilustração do Tim Keller. Eu tinha que cuidar dele, porque ele diz para mim o seguinte, presta atenção. Ele diz assim, todo pai, mesmo um pai mediano, se sacrifica pelo seu filho. Não tem jeito, ele vai se sacrificar pelo seu filho. Por quê? Porque a casa gira em torno das crianças. Mesmo um pai que não consegue, que tem foco na sua carreira, a casa dele gira em torno daquele menino ou daquela menina. E não tem jeito. Ele é o centro do universo. Por quê? Porque requer cuidados. Não é que nem uma plantinha que você pode esquecer de regar. Você tem que cuidar. Vocês estão entendendo? Não tem jeito. Se você ficou até o final e viu ele crescer, é porque você foi pai. E ser pai e ser mãe é cuidar. E você cuida do seu filho. Até que um dia, diz ele, você chega na adolescência. E seu filho quer fazer uma coisa que todo mundo e todo o universo sabe que ela não devia fazer porque é a coisa mais autodestrutiva para ela. E você vira para ela com todo amor e carinho e diz, você não vai fazer isso, porque isso você não pode, porque eu sou seu pai e eu não vou deixar. E o que essa criança vira para você e fala? Diz assim, você não me ama. E por que isso é tão ruim assim? Eu queria de púlpito aqui dizer para vocês assim, mãe, desculpa, a senhora tinha toda a razão. Perdão. Porque é isso mesmo. A gente fala isso. A gente faz todas as chantagens emocionais e ela tinha razão. E o que é interessante é que é isso. E nessas horas, existem 3 coisas que você pode fazer. Uma delas é se afastar. Quer saber de uma coisa? Você faz o que você quiser. Isso é uma das coisas que você pode fazer. E por que você vai fazer uma coisa dessa? Você vai fazer porque dói. Porque você ama aquela pessoa profundamente. Porque você deu sua vida por ela, você cuidou dela. E agora ela está te atacando. Dói muito ver um filho rebelde contra você. E uma das coisas que você pode fazer para não sofrer é se afastar. Uma segunda coisa que você pode fazer é atacar raiva com raiva, é retribuir. Palavra dura daqui, palavra dura daqui. Chantagem emocional daqui, chantagem emocional daqui. Brigou comigo aqui, brigou com você aqui. Você pode fazer isso. Pessoas que fazem assim, pais que fazem assim, Tim Keller é bem duro aqui. Ele vira para você e diz assim, você não está apto para ser pai. Você não está apto para ser mãe ainda, tá bom? Se você fizer assim. Quem age assim ainda não está apto para ser pai. O que um pai deve fazer? E aí ele fala uma coisa que é interessante. A raiva é um ataque cirúrgico contra o problema, não é um ataque contra o seu filho. Você vai ter que se aproximar e vai ter que se absorver a raiva do seu filho. De tal forma que você vai insistir no que é certo e dizer, você não vai fazer. É absorver a raiva do seu filho, para que ela não se torne ódio e transformar essa raiva em amor. Se você não aguenta fazer isso, você não pode ser pai. Casamento é a mesma coisa também. Vai ter momentos na vida da gente em que alguém vai apertar a pasta de dente no meio. E isso vai te irritar. E você tem várias opções do tipo, então também, e aí você pode falar coisas do tipo, então também eu vou deixar a toalha em cima da cama. Você pode andar com esse tipo de coisa e passar essa vida inteira de picuinha em picuinha. Você não arruma aqui, então também eu não vou, sei lá, também não vou, não vou falar nada. Você vai ficar com essas coisinhas revidando. Ou você pode absorver a raiva do tipo assim, que bobagem também, você é no meio, você é na ponta, você é...
E daí que quando eu abro o guarda-roupa cai tudo em cima de mim? O importante é que nós nos amamos profundamente e estamos nessa juntos para o que der e vier. Não é revidar, mas é se aproximar e se amoldar ao outro, a ponto de que você e ela se tornam uma só pessoa. É isso. Você na igreja é a mesma coisa, é aquela pessoa que é insuportável, você não aguenta mais, você tem várias opções, uma delas é matar essa pessoa no seu coração. Cortamos relações, ela está viva aqui, mas no meu coração, desde que ela não fale comigo, está tudo certo. E Deus dá presentes pra gente, os presentes de Deus para nós são fantásticos, um deles é gente chata em igreja, porque brota, e você não sabe como. E elas estão aqui para a gente aprender a lidar com elas. De tal forma que a gente transforma a nossa raiva em amor. Casamento é um presente que Deus deu para a gente amadurecer. Filho é um presente que Deus deu para a gente ficar de cabelo branco. Porque quando a gente ganha cabelo branco, a gente cresce, a gente fica adulto. E é por isso que lá no livro de Apocalipse, quando Jesus aparece, ele está cheio de cabelo branco. Branco como a lã, diz a Bíblia. Porque ele tem que suportar gente que nem eu e você. Durante todo esse tempo, ele está suportando gente como eu e você. E os cabelos de Jesus têm ficado brancos como a neve. Gente, mas tem uma outra coisa. Tem uma coisa que é, e quando acontece um evento violento, de tal forma que foi tão rápido e tão violento que nos abalou profundamente. Uma traição que não me deu nem tempo de respirar ou assimilar o golpe. Uma violência, alguém fez uma violência tão grande contra mim, alguém que eu amava profundamente, que eu morro de raiva dessa pessoa que me atacou. Uma doença na família que você não consegue, tudo que você tem é raiva, raiva da vida. Como é que você reage? Tim Keller também dá uma ilustração fantástica sobre isso. É a história de duas mães que foram casadas com dois homens. Um era o cão chupando manga, o cara era tão ruim, foi tão ruim com o filho dela, que eles acabaram se separando. O cara era o cão chupando manga, e essa moça tinha acabado de se converter, tinha entrado na igreja, e Tim Keller disse, eu era pastor novo, naquela época eu era meio idealista, e eu disse para ela aquilo que o evangelho me diz, você tem que aprender a perdoar. E tinha uma outra senhora cascuda de igreja, dessa que nascida no evangelho há muitos anos, e ela tinha um marido que também a abandonou. E eu disse a mesma coisa. Também foi um pai mau, ele não pagava a mesada, essas coisas, não pagava a pensão, esse tipo de coisa. Mas não é que ele não era o cão chupando manga, esse era o cão chupando manga. Esse aqui era só um pai que simplesmente abandonou a família e enfim. E o que ele diz pra gente, isso é interessante, é o seguinte, essa mulher que tinha um marido que não valia absolutamente nada, que sofreu verdadeiras misérias na mão desse homem, essa mulher, que era recém-convertida e, portanto, mais imatura, não é que essa mulher acabou perdoando o marido? E essa aqui, que o cara nem era tão ruim assim, não perdoou. Por quê? É porque essa mãe que não perdoou, ela amava tanto o seu marido, mas tanto, o seu filho, mas tanto, que ela achava que se ela perdoasse o homem que a abandonou, ela estaria traindo a lealdade do seu filho. Em outras palavras, o amor que ela nutria pelo seu filho era a coisa mais importante da vida dela. Era tão importante que era mais importante até do amor que ela tinha por Deus. A gente tem uma palavra para isso. É idolatria. Idolatria é quando você coloca alguma coisa na sua vida que você ama tão profundamente que é maior do que o amor que você tem por Deus. Porque a essência é essa. Quando você ama alguém acima de Deus ou algo acima de Deus, essa coisa você não pode prescindir dela, ela se torna essencial e você a defende com unhas e dentes porque é o objeto do seu amor.
E quando Deus vira para você e diz, você tem que se livrar disso porque isso é seu ídolo, você diz, eu não mato meu ídolo, mas nem a pau, Juvenal, é meu. E não vem o Senhor tirar esse ídolo da minha mão. E aí você tem raiva de Deus. E é por isso que se você tem raiva de Deus, por que você não consegue perdoar? Porque você tem raiva de Deus. E Ele é objeto da sua raiva. Por que você não consegue perdoar essa pessoa no nome do Senhor Jesus? Porque Ele é objeto da sua raiva. Por que você não consegue perdoar quando aconteceu um evento horroroso e alguém morreu de uma doença na família? E você está com raiva de Deus. Por quê? Porque você está dizendo que você ama alguém, alguma coisa, muito mais do que você ama a Deus e você não quer se livrar disso, mas nem a pau. Porque Ele é o seu ídolo. Porque Ele é o seu ídolo. Que é uma prova de que você tem raiva de Deus, a ponto de querer odiar a Deus quando você tem um ídolo na sua vida, é que quando Deus se fez homem, o que eu e você fizemos com Deus? Nós matamos Deus. Que é essencialmente isso. Porque quando Ele veio ao mundo, a gente matou Deus, porque nós sentimos ódio por Ele. Profundo, a ponto de nós queríamos matá-lo. Porque Deus vira para mim e para você e diz assim, você deve amar o seu inimigo, mas nem a pau que eu vou matar meu inimigo. Você tem que me aceitar integralmente. Aí você vira para Deus e diz assim, quer saber o seguinte? Eu te odeio. E eu prefiro te matar do que fazer aquilo que você está me pedindo. Por quê? Porque é isso que a gente faz. A gente prefere aceitar partes do Evangelho que são agradáveis para a gente. Mas as partes que são difíceis, a gente não mata. E Deus tem raiva de você por causa disso. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E tudo que Deus quer é que você se liberte da raiva e seja livre. Mas a única maneira de você ser livre, a única maneira é colocando Deus em primeiro lugar na sua vida e abandonando os seus ídolos. E é por isso que Deus resolveu fazer com que a raiva dele caísse sobre Jesus Cristo. Para que agora eu pudesse entender que a raiva que Deus deveria lançar sobre mim foi lançada sobre o seu Filho, para que eu tivesse livre para amar e para perdoar as pessoas que me magoaram. A única maneira que eu tenho de me livrar da minha raiva é me livrar dos meus ídolos, colocar toda a raiva que eu estou sentindo nas mãos de Deus, de tal forma que Ele me restaure e me transforme em uma nova pessoa em Cristo Jesus. Estão me ouvindo? Então, a grande pergunta que eu faço é qual o caminho que você quer seguir? Você tem duas opções. Você pode defender a sua raiva com unhas e dentes. Pode defender os seus ídolos com unhas e dentes. Ou você pode se livrar. A única maneira de se livrar, a única, é abrir mão daquilo que você ama mais do que Deus, a ponto de que você se liberte completamente para desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é o caminho que você e eu vamos seguir? Qual o caminho que eu e você vamos seguir?